Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé. Vamos entoar o hino 579. Olhando para Cristo. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revesto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos para colheita. Multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revesto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revesto do poder do meu Senhor para servi-lo
com todo ardor. Vamos orar. Santo, eterno e glorioso Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por tuas misericórdias, as tuas bênçãos, o teu favor, o teu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos estar na tua casa, com os teus servos, para prestarmos mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela escola bíblica dominical, pela classe, por tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor Deus tem ensinado os teus servos através da tua serva, preparando-os espiritualmente, doutrinariamente, na palavra, para que eles possam, Senhor Deus, se revestirem de toda a armadura de Deus, para que não possam ser presas fáceis e que não possam ser devorados nunca pelo inimigo. Abençoe-os no nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós estamos em uma série de mensagens. Começou domingo pela manhã com a Ludmila. Perseverança, a chave para uma vida... domingo à noite. Uma chave para uma vida firme com Jesus. E nós vamos estar cantando aqui, Nunca Pare de Lutar. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus
em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o Senhor. Por um período neste ano de 2024, conversando com Ludmila e fazendo uma análise da Escola Bíblica Dominical, julgamos ser necessário dar um intensivão para a igreja no que concerne ao estudo da Bíblia. E por isso, interrompemos temporariamente os cultos matutinos.
ocupando toda a manhã para o ensino de classe. E aí, amados de Jesus Cristo, nós entramos em teologia pura, para que as pessoas pudessem não só ouvirem mensagens, ouvirem estudos programados da Escola Bíblica Dominical, que a cada 7 anos é estudada a Bíblia, mas se aprofundar um pouco mais. E aí a Ludmila, como é educadora religiosa, começou a passar métodos de estudo bíblico. Porque às vezes as pessoas, elas são leitores da palavra de Deus, mas não se aprofundam mais porque não tem material para estudar. Então, esses métodos de estudos bíblicos, dado pela Ludmila esse ano que passou, não foi porque a nossa capacidade em homilética acabou. Foi porque era necessário nos aprofundarmos na palavra. E aí, amados de Jesus Cristo, alguns métodos foram dados e praticados na igreja com questionários e até com prova. E nós gostamos do que aconteceu, porque as pessoas, elas passaram a interpretar a palavra de Deus de uma outra maneira mais aprofundada. Então, ela usou o método biográfico. Este método, ele é para pesquisar o indivíduo, o escritor, o autor e o caráter que tem o personagem bíblico. E ela ensinou as pessoas a fazer uma lista das referências da pessoa e usar uma concordância ou chave bíblica. As pessoas aprenderam aí a correlação e as concordâncias bíblicas e até a olhar na palavra de Deus e ver aqueles numerozinhos pequenos, aquelas letrazinhas pequenas. Prática essa que aqueles que também participaram dos ensinos do Casa de Filemon, que neste ano, usando este último modelo que usamos de mudar a cada reunião em uma casa, vamos estar agora sobre o título Eu e a Minha Casa. Então, as pessoas que participam do Casa de Filemon já sabiam alguma coisa, mas se aprofundaram mais. E a Ludmila também ensinou a eles a fazer uma lista das características ou ações positivas, ou uma lista das características ou ações negativas do personagem estudado. E as pessoas foram aprendendo a olhar essas questões e a conceituá-las. E aí, amados de Jesus Cristo, a aula também oferecia uma oportunidade para que as pessoas pudessem descrever o relacionamento que a pessoa, que o autor, que a pessoa estudada tinha com Deus. E mais, quais as características desta pessoa você pode ter na sua vida, olhando o personagem, olhando o autor, você fazer uma analogia crítica entre a sua vida, o seu estado, a sua forma de ser e de viver no tempo em que você vive relacionado com aquilo que vivia aquela pessoa estudada. E aí, ela ensinou a fazer um método de análise do versículo. E aí as pessoas, elas aprenderam que a palavra de Deus, ela é muito rica. E estudando um só versículo da Bíblia com a referência do seu contexto, aprofundando. E aí, amados de Jesus Cristo, essa versão da Bíblia é saber quem escreveu, quem está falando neste texto, quando
escreveu, e aí eles foram tendo passos para estas descobertas, né? E para quem foi escrita esta epístola, ou esta carta, ou este livro. E aí, o passo 1 é: verifique o contexto. Passo 2, reescreva resumidamente com suas palavras o versículo. E passo 3, relacione o versículo com os demais versículos correlatos. Passo 4, selecione a ideia principal do versículo. Passo 5, escolha um título para o versículo. Já está entrando em homilética. Você que vai estudando a Bíblia, vai se preparando para começar a pregar o Evangelho. É com essa intenção, para que haja multiplicação. E o passo 6 é possíveis aplicações para sua vida. Nesse método de estudo bíblico, ela entrou também no método analítico do capítulo. Quem escreveu? É isso aí. Quem escreveu o texto, quando, para quem? Quem está falando nesse texto? Leia o capítulo e as suas observações. Faça esboço, pensamentos, a chave, versículo, por versículo. Isso é homilética já. Passo 3, pensamento, chave do capítulo. O que o autor estava pensando, qual é a palavra-chave, qual é o texto áureo, qual é o versículo-chave, por quê? Por que o autor escreveu este capítulo? Escolha um título para o capítulo. E aí, das aplicações possíveis, escolha aquilo que Deus quer que você coloque em sua vida. Ficou apenas faltando, e nós vamos fazer isso, se tivermos pessoas que queiram vir sábados à noite à igreja, para que nós possamos estar vendo a analogia de um livro bíblico. E aí a gente tem que começar do menor para o maior. A gente pode ir ou para o Antigo Testamento ou para o Novo Testamento. A gente pode ir para Naum, a gente pode ir para Filemão ou Tito, alguma carta pequena, e aí o aprendizado será maior. É importante isso. Nós ficamos um período grande sem estarmos tendo os nossos cultos matutinos, mas eu creio que para a vida da igreja foi muito precioso. Por que isso? Porque nós queremos preparar os crentes para que possam, na volta do Senhor Jesus Cristo, subirem com Ele. E para que nesses tempos que nós estamos vivendo, não sermos iludidos ou enganados pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. E quem não é preparado é iludido, é enganado. Você precisa conhecer a Deus, precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa saber o que Deus quer que você faça, você precisa viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida irrepreensível, estudando a Bíblia. Porque se você não estudar a palavra de Deus e não tiver noção de como a Bíblia funciona, você é uma presa fácil. Então, estude a palavra de Deus. Amados de Jesus Cristo, como já falado, o tema desta série de mensagens que nós estamos trabalhando desde domingo próximo passado, quando a Ludmila pregou e eu na cidade de Jacupiranga, ela colocou perseverança, a chave para uma vida firme com Jesus. Isso é importante. Nós estávamos falando sobre estar mais
perto de Deus. E Jesus é Deus. Na realidade, é não se afastar dos caminhos, é não desistir. E hoje, para esta mensagem, que é a terceira, uma pela Ludmila, já uma outra lá na quarta-feira feita pelo pastor, que o pastor deu todas as diretrizes de onde partiríamos e como trabalharíamos isso. Colocamos como o áureo desta série Mateus, capítulo 11, 12 e 13. Mateus 11, 12 e 13. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João o Batista. Senhor, bendito Deus, na dependência do Senhor e do seu Santo Espírito, para que não transgredamos contra a santidade do Senhor e a palavra do Senhor, que é santa, que é viva, que é eficaz, nós te pedimos iluminação do Santo Espírito. Para aqueles que nos assistem, que a tua palavra ache guarida nos corações deles, que possam transformar a vida deles, que eles possam, de livre e espontânea vontade, abrirem os seus corações e receberem a porção do Senhor e serem alcançados e abençoados por tua santa e bendita e gloriosa palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Trataremos hoje, nesta mensagem, acerca do tema Jesus é o caminho. Não tem outro caminho, como ele mesmo diz lá em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados de Jesus Cristo, a realidade da igreja, nos dias em que estamos vivendo, ela está comparada àquilo que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7. Mas você na sua casa, hora que você tiver um tempo, sei das suas obrigações e ocupações, mas sei que também você tem tempo. Leia 2 Timóteo 3 e 4. E aí tem outros textos aqui que nós estaremos falando para a igreja. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. Porque são pessoas assim, que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejo.
Amados de Jesus Cristo, quando nós falamos de apostasia, de apostatar, aqueles que têm pouco recurso da nossa língua portuguesa, sem entender o significado das palavras, apostasia nada mais é do que rejeitar a Deus. Nestes dias, uma comediante lá na cidade de Hollywood estava falando, ou em uma das suas apresentações, contou 3 piadas para destacar aquilo que ela disse. E ela disse que Hollywood era uma cidade que não tinha Deus. E contou algumas piadas acerca disso, enaltecendo que todo aquele glamour e todas aquelas coisas que acontecem em Hollywood não precisa de Deus. Coincidência ou não, 2 dias depois, aquela cidade foi inteira devastada pelo fogo. E aconteceram outras coincidências. Coincidentemente, a prefeita da cidade não estava na cidade, estava em viagem internacional. Se é coincidência ou não, coincidentemente, as águas que abasteciam os reservatórios de água da cidade de Hollywood estavam quase vazios, porque toda a água ela estava sendo despejada no mar. Coincidência ou não, os bombeiros não estavam com o seu contingente em total, e veículos e outros aparados prontos. Pesquisem sobre a cidade de Hollywood, no sul dos Estados Unidos, e vejam a devastação que aconteceu. Está aí, esta semana. As pessoas acreditam que não precisam de Deus. E amados de Jesus Cristo, pasmem, dentre estes, e não de pouco número, de grande número, de pessoas que estavam conosco, mas não eram dos nossos, e que se apostataram da fé, abandonaram Deus, deixaram Deus. Uma pessoa, ela conhece a Jesus, mas depois se afasta e decide rejeitá-lo, e fica de mal de Deus, e fica inimiga de Deus, e diz não precisar mais de Deus, e ainda culpa a Deus pelo estado em que vive. Tem mais interesse pelas coisas desta vida temporária e no mundo do que Deus. E falávamos aqui na quarta-feira de 6:33 de Mateus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas buscam primeiro os prazeres, realizar os seus sonhos e os seus desejos, e nos seus desejos e nos seus sonhos não tem Deus. Então, muitos ouvem a palavra, mas não praticam a palavra, e se afastam e se tornam inimigos. Não é pouco o número das pessoas que dizem: eu já fui, eu também já fui, eu ia à igreja, caminhei muito tempo, mas deixei para lá, e hoje vive uma vida dissoluta, sem rédea, sem freio, e vive enterrado nesse mundo de pecado. E amados de Jesus Cristo, quando nós falamos de pessoas que rejeitam Deus, que se apostatam
de Deus, falamos de 3 classes, ou de 3 tipos. É a negação e o abandono da fé, que é o primeiro que destacamos aqui, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz: o Espírito Santo afirma expressamente que... Você vê que aqui não é nenhum autor bíblico. Aqui não é Paulo, aqui não é Pedro, aqui não é João. Aqui é o Espírito Santo alertando. E isso lá já atrás. Mas, amados de Jesus Cristo, eu não sei se você percebeu que há muitos evangélicos. Mas dentro dos evangélicos, há classes que não praticam mais a leitura e nem o estudo da palavra. Inclusive aos domingos de manhã, como estamos agora reunidos em escola bíblica dominical, há muitas igrejas que estão fechadas. Mas elas se esquecem de estar vendo que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo os últimos tempos. Mandei para a MCM e mandei para a União Masculina, acerca de Apocalipse capítulo 8. Vocês que, quando viu o pastor postar alguma coisa, pastor que está postado, sabe, tem uma rejeição. Vejam essas coisas, examinem estas questões, elas são importantíssimas, senão não as postavam, porque se pastoreia também pela internet, inclusive você que está me assistindo aqui agora. Sempre você pode olhar nas páginas que nós temos, que há sempre alguma palavra bíblica de ânimo, de exortação, de Deus, para alcançar a sua vida e fortalecer a sua fé e fazer com que você esteja de pé contra as astutas ciladas do inimigo. Alguns se desviarão da fé e darão ouvidos e aí espíritos com letra minúscula, enganadores, e a doutrina de demônios. Há igrejas que o culto parece candomblé, umbanda, quimbanda, e as pessoas são possuídas e dizem estar cheias do Espírito Santo. Sobre a influência da hipocrisia, amados de Jesus Cristo, uma das coisas mais detestáveis que existe é a hipocrisia. E ela é em vários níveis. Sabe, você mostrar alguma coisa que você não é? Você querer passar para o outro uma imagem distorcida daquilo que de fato você é? O Evangelho, ele é algo autêntico e real, que não precisa de maquiagem, que não precisa de jeito e de forma e de maneira. Não, é o que é. E as pessoas, para cativarem as pessoas, elas querem ser docinhas, amávelzinhas. Foge dessas pessoas. Elas não são isso. Elas se vestem, se transvestem de aparência. Quando entrar na igreja, desligue o seu celular. E elas querem só cativar as pessoas para manter as pessoas na sua mão. Porque querem elas aproveitar-se daquelas pessoas. Seja você mesmo. Exemplo, pastor Sérgio. É o que é, que tem que falar é falado, não maqueia, não engana, não ilude. A verdade é assim. Você não precisa agradar ninguém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus agradou a alguém?
Jesus, ele escolheu palavras para falar com as pessoas. Quando chamou os sumos sacerdotes, os escribas e os fariseus, chamou-os de cobrinhas, raça de víboras. Mas essas pessoas, elas são cativantes. Eu conheci líderes religiosos que para beijar as mocinhas, beijavam as velhas. Que para abraçar as menininhas, abraçava as velhas. Mas a gente foi vendo algumas coisas nesse líder que não tinha nada a ver com aquilo que ele fazia, porque a intenção era outra, porque queria alguma outra coisa. Nós não precisamos ser populares, ou aquele pastor Sérgio, um amorzinho de pessoa. Amado, seja quem você é. Seja quem você é. Para você ganhar uma alma para Jesus Cristo, você não precisa inventar moda, só fala o que está lá na palavra. Eu não estou dizendo para você ser mal educado, para você ser grosso, mas seja verdadeiro. Deixa de artimanha a hipocrisia de pessoas mentirosas que têm consciência cauterizada. Você sabe o que é cauterização? Você tem noção o que é isso? Você se feriu. Você quer estancar o sangue? Envermelha um ferro e ponha no ferimento. Queima. Cauterizou. Mente cauterizada, onde os neurônios não funcionam mais. É obcecado, é obsessivo. Então essas questões elas são claras. E lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, fala também a respeito dessas questões. Não vos deixeis enganar de forma nenhuma. E aqui, amados de Jesus Cristo, é pelos outros e por si mesmo, tá? Porque os maiores enganadores de nós somos nós mesmos. Que maquiamos os nossos erros, que maquiamos os nossos defeitos, que nos julgamos excelentes, quando que na realidade nós estamos lá embaixo. Então a gente não pode se deixar enganar por ninguém, nem por você mesmo. Você está incluído nesse ninguém aí. Antes daquele dia virá a apostasia, é o que estamos vivendo. Então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O anticristo é real e vai voltar. E nenhum estudo que eu passei para vocês aí, no mês de setembro e no mês de outubro, tem alguma coisa nova acontecendo aí. Isso está mais perto de voltar do que você imagina. Porque para Cristo voltar, primeiro é o tempo das pessoas que tinham Deus, como diz em Lucas, e que é como aquela semente semeada, de que ela nasce, ela cresce e depois ela morre porque ela não tem raiz. E nós vamos falar sobre isso. Então, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você tem sonhos? Mas coloque o primeiro sonho da sua vida em ser arrebatado. De todos os planos e sonhos que você tem, não fique para trás. Não seja deixado para trás. Não se apegue às coisas deste mundo. Cuida de si mesmo. Cuida da sua alma. Cuida da sua eternidade. Cuida da sua salvação. Dá mais importância para as coisas de Deus. Quando estiver na casa de Deus, presta atenção no culto. Amados, até jogo se assiste dentro dessa igreja. Esse que me tocou aqui agora na mão de alguns crentes é uma desgraça. Porque dentro da igreja assiste jogo de futebol.
Não dá importância para essas questões que são faladas. Estão numa outra vibe. Vem por obrigação. Vem por medo. Mas não adianta estar com o corpo, e não estar com a mente, e não estar com a alma, e não estar com o espírito. Entre para adorar. Saia para servir. Amados de Jesus Cristo, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Nesta igreja sempre falamos sobre escatologia. É uma das matérias que esse pastor gosta e se debruça e fala. E não foram poucas as vezes que esse pastor, nesses 26 para 27 anos aqui na igreja, diz: amarra a tua calça, prepara-te para te encontrar diante do teu Deus. Porque nós estamos com vida aqui agora, e mesmo que a gente não venha a estar quando todas essas coisas acontecerem de fato, nós podemos morrer. Nós podemos perder a vida. E se você morrer agora, onde você vai passar a sua eternidade? Não adianta falar que foi crente da igreja batista em Parque dos Camargos. Você precisa estar com a sua fé firmada em Deus. Você precisa cuidar da sua alma, da sua salvação. O segundo, amados de Jesus Cristo, 2 Timóteo, capítulo 2, 17 e 18. E tais palavras se alastrarão como câncer entre estes que se encontram Himeneu e Fileto. Isso aí dá um estudo bom, hein, Ludmila? Esse Himeneu e Fileto e outros personagens que corroeram como gangrena a igreja, eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu. E com isso, corromperam a fé de alguns. Há sempre levantes de mestres, de pastores em igrejas que têm como objetivo desviar crentes da fé. São instrumentos não de Deus e do Espírito Santo. São pessoas nas mãos do maligno que corrompem e fazendo que as pessoas neguem a Deus e abandonem a fé. E aí, amados de Jesus Cristo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, fala sobre: todavia, irmãos amados do Senhor, devemos dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito Santo e pela fé na palavra e pela fé na verdade. Então, amados de Jesus Cristo, não abandone a fé em Deus. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Pois larga é a porta, e amplo o caminho que levam para a perdição, e muitos são os que entram por este caminho. Porque estreita é a porta, e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram este caminho. Querido, o céu é um lugar espaçosíssimo.
maravilhoso, mas poucos são os que entram. Sabem por quê? Porque é um caminho de luta. É um caminho de luta diária. Eu tenho que lutar comigo mesmo para permanecer neste caminho, porque eu enxergo. E aí tenho olhos, tenho visão, tenho pensamento. As concupiscências da carne. A gente, neste mundo, amados de Jesus Cristo, a gente tem que erguer um pouco mais o ângulo da nossa visão, olhar para cima. Ah, mas se eu olhar para cima eu vou trupicar. Olhar para Cristo. Não se encantar com as coisas desse mundo, que é tudo temporário. Todas as suas conquistas, quanto tempo durarão? E o que você tem? Para quem vai ficar? Por quanto tempo vai ficar? Escola Bíblica Dominical. A igreja era para estar cheia. Os crentes deveriam de estar aqui no primeiro dia da semana, louvando e exaltando e glorificando o nome de Deus. Agradecendo a Deus. Porque, afinal de contas, teve uma semana de muita luta, mas de vitória. Errou menos, pecou menos, leu mais, meditou mais, louvou mais. Conseguiu vencer o pecado, conseguiu vencer o maligno, conseguiu enganar menos, mentir menos, pecar menos. A cada dia, cada semana, se santificando mais. Que não precisou de usar de mecanismos para enganar ninguém. A gente que até para conseguir coisas criam trejeitos, né? Até manca. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Olha a sua condição, olha o seu estado. Olha como você está agora. Imagine Deus se recolhendo agora. Onde você vai passar a sua eternidade? Nós devemos viver como se fosse o último instante da nossa vida. A gente tem que buscar mais a Deus, servir mais a Deus, pecar menos, amar mais. A gente deve viver uma vida com mais responsabilidade. Amados de Jesus Cristo, a pessoa conhece a verdade, mas decide acreditar na mentira. Mas por que isso? Porque vai se afastando aos poucos de Deus. Lucas 8:13. Lucas 8:13. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que se apostatam da fé, recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo não possuem raízes, creem por um período, mas desistem no tempo da provação. O amados de Jesus Cristo é perseverança. As tempestades vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, as provações são muitas, mas eu vou voltar para trás, eu vou deixar Deus, eu vou deixar de buscar a Deus e a sua palavra e a viver buscando, servindo e adorando a Ele por um período curto, e depois passar por toda a eternidade, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, onde há choro e ranger de dentes. É loucura apostatar-se da fé
Tem gente que se apostata para poder beber uma cerveja, para fumar um cigarro, para dançar uma lambada. Não, hoje não é mais lambada. Lambada foi lá atrás, né? Hoje é funk, né? Já saíram da boquinha lá da garrafa, já. Para fumar narguile. Para usar droga. Para fumar maconha. Para adulterar. Para virar lésbica. Para virar homossexual. E tem igreja que está incluindo toda essa gente dentro. Até um ex-batista aí, que está usando no seu discurso homilético, todes, de uma igreja famosa aí, nem vou dizer que é batista da Água Branca, que já não pertence mais à Convenção Batista Brasileira. Deus chama todos, mas para uma porta estreita. O pecado fica para fora. Porque no céu não entra pecado. Endireite o seu caminho. Não deixe que ninguém vos engane. Não deixe. Mas por que as pessoas são enganadas? Porque elas deixam ser enganadas. Em Hebreus capítulo 6, dos versos 4 a 6, Hebreus capítulo 6, ora, é impossível, presta bem atenção você que quer enfiar o pé na jaca e se apostatar temporariamente da fé e da igreja para curtir aí umas coisas aí, depois voltar para a igreja. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo, ao 5, e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, que é o céu, mas apostataram-se da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. É necessário ter responsabilidade com o Evangelho, com a fé e com a salvação e com Deus. Não se deixa Deus. Eu vou curtir agora, depois eu volto. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. O que gera a apostasia consiste na condição de afastamento temporário ou definitivo da palavra, das orações, da comunhão com os irmãos. E aí lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia, de pessoas mentirosas que têm consciência cauterizada. Cuidados para permanecer em Deus, na palavra e na comunhão. O amados de Jesus Cristo, nunca pensemos em abandonar a fé em Deus. Nunca pensemos em abandonar a leitura da palavra de Deus. Nunca passe pela nossa cabeça se afastar dos caminhos do Senhor. Eu creio que o inferno é mais terrível para aqueles que
nunca conheceram a verdade. Porque para aqueles que conheceram a verdade, sabem que Deus é santo, que no céu não entra pecado e que se apostatou. Eu creio que o inferno deve ser bem mais quente. Então, esses cuidados para a gente permanecer está em Mateus capítulo 7, de 13 a 14. Mateus capítulo 7, de 13 a 14. Entrai pela porta estreita, por larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas alguns se encontram esse caminho. Provérbios 10, 29, Alex. O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros. Entretanto, será a destruição de todos os que praticam o mal. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16, há um outro conselho, muito mais apurado que isso. Portanto, hoje eu te ordeno, quem está dizendo isso é Deus, que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando os seus mandamentos, decretos, ordenanças, e assim tereis vida plena, e muitos crescereis em número, e o eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Amados de Jesus Cristo, com Deus ou em Deus, a gente permanece. Sem Deus, a gente desaparece. Nunca deixe Deus de lado. Nunca se ponha à frente de Deus. Já contei aqui de um caseiro que tinha no rancho, em Piraputanga, lá à beira do rio Aquidauana, à frente do acampamento batista do estado do Mato Grosso. Este meu caseiro tinha alguns cachorros. E em uma noite, os cachorros latiram muito. E ele, muito corajoso, bebia muita gasolina, abriu a porta lá da casa dele e saiu para fora, e os cachorros latindo. Ele foi atrás dos cachorros e os cachorros indo à frente dele. E ele com o farolete, aquela pilha ruim, amarela, iluminando, e os cachorros indo à frente, e ele se entreteu com o farolete, e ele percebeu que o latido dos cachorros ficou para trás. E ele disse assim: epa, tem uma coisa errada nesse troço aqui. Os cachorros ficaram para trás. Os cachorros enxergam no escuro. Ele não enxergava. E ele parou, deu marcha ré e voltou. À frente do nosso rancho, passava noroeste do Brasil. Tinha um trilho. E era lá naquele tempo ainda que além de carga havia passageiros. E um trem de passageiro passando, e passa dentro de um valezinho, e matou uma onça, e ele escutou, ele não sabe se é o maquinista ou se é o ajudante. Uma onça, matou a onça, matou a onça. No outro dia cedo ele vai lá e vê uma pintada. Que o trem matou. Amados de Jesus Cristo, às vezes a gente acha que está tão revestido, a gente acha que a gente é tão imbatível, que se aventura a ir na frente de Deus. Há um cântico lá na hinologia cristã que diz: eu não me atrevo a dar nenhum só passo, seu rosto vendo, nada temerei. Se você pensa em se desviar do Evangelho, você pode ter os motivos mais plausíveis possível,
Não se afaste de Deus. Se você vai tomar alguma decisão, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, tenha a aprovação de Deus. 1 Pedro capítulo 1, 15 e 16. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, que é Jesus, tornai-vos da mesma maneira santas em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Hoje é dia de ceia. E quando nós praticamos a nossa ceia, sempre estamos falando acerca da palavra do exame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma. Como você se encontra? Você tem praticado? Você tem vivido? Como está a sua vida? Você considera que aquele que te chamou é santo? Para viver uma vida santa? Para viver uma vida irrepreensível? Ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Se essa fosse uma palavra desse pastor agora, depois desta mensagem, você acreditaria no que eu estou falando? Não é o pastor, é Jeremias, capítulo 21, versículo 8. Quando se está falando de apostasia, está se falando de perseverança, de não desistir, de se corrigir, de botar a vida em ordem, mas de ter força para que ela continue em ordem. E de ter consciência de que o caminho é apertado, que é cheio de provações, mas de que eu devo permanecer. E que eu devo estar obedecendo a Deus. Porque esse negócio de morreu, acabou, é mais uma artimanha do inimigo. Ninguém que morreu voltou para contar, mas para voltar que jeito? Ele está morto. Endireite a sua vida. Põe a sua vida em ordem. Priorize as coisas que são de Deus. Sabe por quê, irmãos? Não se dá para agradar a dois senhores. Um sempre fica em desagrado. Hoje eu converso com as pessoas com relação à vida, a duração da vida. Eu sou velho. E ela passou muito rápido. E esses 26 para 27 anos que eu tenho estado na presença de Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus, proclamando a salvação em Jesus Cristo, se eu levasse um evangelho flauteado, eu poderia estar com esses 26 anos jogado no buraco de formiga. Porque eu me afastei de tudo aquilo que não é Deus. E eu poderia ter aproveitado a vida. Poderia ter enfiado o pé na jaca. Poderia, assim como Salomão, aquilo que os meus olhos viram, eu não neguei nada. Mas a gente tem que botar um freio. A gente tem que
ser lapidado. Porque não dá para estar com o pé em duas canoas. Ou serve a Deus ou não serve a Deus. Porque você gasta um tempo aqui, você poderia estar na feira agora, você poderia estar na praia agora, você poderia estar bebendo cachaça agora, você poderia estar fazendo churrasco agora, você poderia estar dançando, você poderia estar se prostituindo, você poderia fazer um monte de coisa que a vida faz. E você está aqui. Mas você não está na presença. Você não acredita, você não leva a sério. Já que vai para o inferno, enfia o pé na jaca. Agora, se você quer ir para o céu, porfiar, por entrar pela porta estreita. Ah, então eu vou desistir. Não tem, segundo Hebreus 6. Depois você não vai crucificar Cristo outra vez não, tá? Permaneça firme e inabalável na presença de Deus. Amados de Jesus Cristo, à noite, se vida tivermos, nós vamos estar falando em Filipenses capítulo 2, de 12 a 13, que são as bênçãos da salvação. Aqui nós estamos falando dos perigos da apostasia, mas nós falaremos das bênçãos da salvação. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Eu sei que tem muito mais para ser falado, mas eu creio que aquilo que tínhamos para falar, para alcançar aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem e nos assistirão, é o suficiente para perseverar em Cristo. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda, nos revista com o teu Espírito Santo. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja. Até a noite, se Deus permitir. Se possível, tragam visitantes.